Bom, gente, vamos continuar agora, né, fazer alguns exercícios sobre o assunto que a gente acabou de trabalhar, tá? Tá na tela aqui para a gente dar uma pensada nesses 4 exercícios. Vamos pensar nessa primeira fileira aqui, ó. Tá? A primeira parte, exercício 1, exercício 2. Tempinho para a gente pensar a respeito, daqui a pouco a gente resolve. Só o 1 e o 2. Vamos lá? Guardando as respostas, tá? E então, já temos a resposta? Danilo está dizendo que a 1 é a E. É isso, Danilo? A 2 ele não. Eu acho que a 1 é a E, mas a 2 eu não sei. Não Tá tenho enganado. certeza. Lembra naquele slide que a gente mostrou sobre o alcatrão da Ulha, ou então na própria apostila, né? Aquela parte que fala sobre a quantidade de carbonos, tá? Podemos resolver então? Calma, Pro. Calma, que agora pediu mais um tempo. Quem foi não? Isadora acha que a 1 é a letra E. Eu acho que a 2 é a D, mas não tenho certeza. A 2 é a D? Beleza. Estamos anotado aqui. Me conte se eu estiver errado aí, pessoal. A 1, por enquanto, tem Taderana, a resposta é a E, na 1. E a 2, por enquanto, só o Danilo se manifestou, falou que é a D, acha que é a D. Né? Glória acha que a 2 é a C. Beleza, vamos lá. Podemos corrigir agora então, para dar uma pensada no hino 2? Acho que sim. Então, vamos nessa lá. Pucamp, hein, pessoal? Pucamp, pessoal que pretende fazer nessa região aí, durante a queima do carvão, vegetal ou mineral, diversos materiais são lançados à atmosfera, entre eles monóxido de carbono, carbono puro, né, na forma de fuligem, né, quando ele aparece assim, dióxido de carbono, vapores e líquidos voláteis que condensam na atmosfera. A hora que a informação está no texto, tá? Possivelmente, no século XIX, a poluição atmosférica era detectada pelos componentes visíveis, que são somente, olha só, não era nem no século XX, né? Ele pedia lá atrás ainda aqui. Componentes visíveis. Tudo que está listado aqui, quem é que poderia ser os componentes visíveis? CO2? CO2, componente Vapor visível. de líquido? Oi? Vapor líquido. Vamos analisar. Gases da atmosfera presentes na atmosfera do nosso dia a dia, que estão na nossa volta agora. Tem monóxido de carbono? Tem monóxido de carbono? Tem monóxido de carbono, proveniente da queima incompleta, por exemplo, os motores dos carros. Ele é visível? Vocês estão enxergando monóxido de carbono aí? Não. Não. Né? Então, no século XIX, que não tinha outros meios de detecção, era só de olhar se estava ou não. Um não pode ser. 2. Carbono na forma de fuligem, né? Carbono puro, carbono sólido. Quando aparece a informação, é só carbono.
Para quem não sabe o que é fuligem, evidentemente com o motor do carro desligado, certo? Desligado, né? A frio, tá? Tem que estar parado o carro um bom tempo já. Vai no cano de escape, dá uma passada do dedo dentro do cano de escape lá atrás. Sua mão vai sair literalmente enegrecida, certo? Com uma fuligem preta. Aquilo ali é fuligem, é particulado. Para quem já viu fotos, né, de cidades, somente São Paulo, quando bate uma foto pegando a atmosfera e os prédios, você tem uma camada, literalmente, de poluição atmosférica em cima, né? São os particulados, como ele chama. Aquilo ali é visível, certo? Aquilo ali é visível, tá? Então, o carbono puro, na forma de fuligem, seria visível. CO2, dióxido de carbono, produto da sua respiração nesse momento, é visível? Não. Não. Né? Então, 3 também está fora, por enquanto, só o 2. Aí vamos para a última lá. Vapores de líquidos voláteis que se condensam na atmosfera. Se condensam, você está vendo a condensação, você está vendo acontecer, certo? Então, se torna visível. O que nos leva com melhor resposta para 1, a letra D, somente a 2 e a 4. Tudo certo? Tudo tranquilo? Entendemos a resolução da questão? Tudo certo. Beleza. 2, né? 2. O alcatrão da hulha é uma fonte de hidrocarbonetos alifáticos. O que seriam hidrocarbonetos alifáticos? Cadê aberto? Não, é cíclico, não é aberto, não faz. Não aromático. Né? Hidrocarboneto alifático, a melhor definição é essa. Tudo que é não aromático. Então pode ser aberta ou fechada. Gases combustíveis, né? Ou seja, gás que pode ser utilizado como combustível. Óleos comestíveis, né? Como óleo de soja, por exemplo. Compostos aromáticos e hidrocarbonetos alicíclicos, tá? No alcatrão da hulha. A gente pega aqui o slide. Estão enxergando aí o alcatrão da hulha? Olha lá. Teor de oxigênio 15%, hidrogênio 4,5%, carbono 75 a 8,5%, tá? Gases, líquidos, sólidos. Esse material também tem na apostila de vocês. Olhando para isso daqui e voltando à questão, certo? Voltando à questão, a melhor resposta seria a letra D, compostos aromáticos, tá, pessoal? Tudo bem? Tudo sim. Beleza, então, tá? 3 e 4, então, agora, gente. Tempinho para pensar. Acho que é letra D, professor. Qual delas, Alexandre? A 3 ou a 4? A Mas 3. acho que é D. 3, acho que é D. Beleza. Alguém já pensou na 4? A 4 acho que é B. 4, acha. Qual que você falou, Alexandre? D ou B? B. B, D de dado. Beleza. Não, B de bola. A Bola. 3D e a 4B. 3D, 4B. Beleza. Mais alguém?
Enquanto o pessoal está pensando, pessoal, hoje à tarde tem prova de quê? Física e história. Tá, estou entendendo aqui a baixa frequência aqui. Por enquanto estamos com 34 alunos na sala. Nossa prova é amanhã, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, uma parte dos exercícios. Podemos? Acho que sim. Então, pensando agora aqui na 3, da FATEC. Com relação ao etanol e ao metanol, são feitas as afirmações. 1. Ambos os álcoois podem ser utilizados como combustíveis para automóveis, tá certo? Sim. Certo. Qual deles é utilizado no Brasil? Etanol ou metanol? Etanol. Chovendo no molhado, toda hora insisto na pergunta, mas é só para fixar. Da onde vem o etanol mesmo produzido no Brasil? Cana. Qual é o processo utilizado? Fermentação alcoólica. Perfeito. E o metanol vem da onde? A principal produção dele? Antigamente, destilação da madeira seca. Hoje em dia você consegue fazer o metanol industrialmente falando, né, a partir de oxidação do metano, a partir de hidrogenação do carbono e por aí vai, CO2 por aí vai. Mas voltemos então. Ambos os álcools foram utilizados como combustível para automóveis. Verdadeiro, tá? 2. Além da utilização em bebidas, o metanol pode ser utilizado como solvente em perfumes, loções, desodorantes e medicamentos. Pode? Acho que não, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Tá sob suspeita essa então. 3. Atualmente, o metanol é produzido do petróleo e do carvão mineral por meio de transformações químicas feitas na indústria. Acho que tá certo. Tá certo? Beleza, então. Prosseguindo. O metanol é um combustível relativamente limpo. Sua combustão completa tem alto rendimento, produzindo CO2 e água. Pode? Combustão do metanol produzindo CO2 e água. É um combustível relativamente limpo, o cara está dizendo. Seria um combustível relativamente limpo. É aquele que produz menos emissões de CO2, certo? 5. Ambos os álcoois podem ser produzidos a partir da cana-de-açúcar. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, analisando as questões, a melhor resposta é a D. A 1 é verdadeira, como vocês falaram. A 2 não é. O metanol é tóxico, você não pode utilizar em perfumes, loções, odorantes, medicamentos. É só como combustível, certo? A 3 tá certo que foi dito aqui, a gente comentou lá no começo até, inclusive. É produzido industrialmente, agora através de transformações químicas, nós citamos duas maneiras. A4, o metanol é um combustível relativamente limpo, ou seja, sua combustão completa tem alto rendimento, produz CO2 e água, certo? CO2, se você pegar o metanol, CH3 ou H, reagir com gás do oxigênio, combustão dá CO2 e água. Mas a diferença é que, para cada mol de metanol, é produzido somente um mol de CO2. Pega a gasolina, né? Supondo que um dos seus componentes seja o isooctano. Quantos carbonos tem o isooctano? Se tiver só essa informação para vocês. 8. 8. 20. A combustão 8, do 8. octano, certo? Do isooctano, quantos mols de CO2 ele vai liberar na sua combustão completa? 8? 8 também, certo? Então, o metanol libera um mol de CO2 por combustão. A gasolina, só pegando o isoctano, você pegar só ele, porque não tem só isoctano, tem N-pentano também, só ele vai produzir 8 mols de CO2, ou seja, é muito agressivo para a atmosfera, libera muito. O metanol não. A combustão dele só libera um mol de CO2. Em compensação, o metanol é tóxico, certo? Tem que tomar cuidado. E por último, a 5, ambos, ou seja, tanto o etanol quanto o metanol, podem ser produzidos a partir da cana-de-açúcar. Não, somente o etanol. O metanol, como a gente já viu lá atrás, destilação da madeira seca, processo mais antigo, né? E outros processos químicos, como por exemplo a oxidação do metano, nos leva a 3, melhor resposta, a letra D. Tudo certo, pessoal? Notaram que é bastante leitura e até conhecimento do dia a dia, tá ligado? Está acontecendo em jornais, dando uma olhada nos noticiários, né? Se informando através dos pontos certos nas redes sociais, para não se informar qualquer coisa, né? Senão dá besteira. Entra para as fake news. Aí tá errado. Cheque sempre
É o seu veículo de informação, tá ok? Vamos a 4, então? O glicerol é um subproduto do biodiesel preparado pela transesterificação de óleos vegetais. Contou aquilo que a gente já sabe, né? Recentemente foi desenvolvido um processo para aproveitar esse subproduto. Ele descreve aqui o subprocesso. Tal processo pode ser considerado adequado ao desenvolvimento sustentável porque, permite gerar metanol que pode ser reciclado na produção do biodiesel. Tá certo? A 1 tá certo? O processo foi dito, né? O processo está aqui em cima. Aí ele fala, permite gerar metanol que pode ser reciclado na produção de biodiesel? Não. Não. Dá uma olhadinha aqui. Esse é o processo do biodiesel, certo? Aí os caras, por catalisador, utilizando um catalisador adequado, faz novamente uma nova reação química. Ela prossegue. Na parte A, forma esse produto aqui, CH3OH. Na parte B, forma esse produto aqui, ó, CnH2n mais 2, que é a fórmula geral para que tipo de hidrocarboneto? Acho que é alcano. Alcano. Então, ó, você continuar a síntese, depois você acaba de produzir o biodiesel. E continuar a partir do glicerol, 2 caminhos. Ou forma CH3OH ou forma hidrocarboneto com essa, para a classe dos alcanos, com essa quantidade de carbonos de hidrogênio, de 6 a 10. Então, a 1 é verdadeira? Dá uma pensada aí. Pode gerar gasolina a partir de uma fonte renovável em substituição ao petróleo não renovável? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Aqui, ó. CN mais 2, de 6 a 10 átomos de carbono por cadeia. A gasolina geralmente tem quanto? A gente acabou de falar no exercício de cima. A mistura gasolina geralmente tem quantos carbonos, né, nas suas substâncias componentes? De 7 a 8 átomos de carbono. Então se encaixa nessa descrição aqui, ó. 3. Tem impacto social, pois gera gás de síntese não tóxico que alimenta fogões domésticos. É o que você está vendo aqui? Qual seria a minha resposta da 4, pessoal? Analisando essencialmente a questão. Se você olhar para a questão, você, sabendo um pouco de química, você mata a pergunta. Ele é a resposta à letra D. Somente a 1 e a 2 são verdadeiras, né? A 3 é inviável. A produção do metanol que é tóxico aqui, certo? Então não tem como. Bom, podemos prosseguir? Aham. Sim. Revisando semana passada. Vamos fazer as 5 primeiro aqui, ó. Nos últimos tempos, são frequentes em jornais e revistas imagens que mostram imensas manchas de óleos flutuantes em rios e mar, provenientes do vazamento de petróleo. Sobre o petróleo, aí ele pergunta, verdadeiro ou falso a alternativa, tá? As questões, pessoal. É insolúvel em água. Até aqui tá certo? Só essa primeira parte. É insolúvel em água. Verdadeiro ou falso? Só essa primeira parte. Na verdade, está meio errada a afirmativa, porque se fosse polar, seria solúvel em água. Então, mas só essa primeira parte. Só a primeira, sem contar o resto. Ele é insolúvel em Ah, água? Olha, Sim. sim. insolúvel em água. Porque ele é formado principalmente por hidrocarboneto, certo? Hidrocarbonetos são polares ou apolares? Apolar. As polares. Certo? Então, o final da questão é que mata. A justificativa para dizer que ele é insolúvel em água está errado. Por ser constituído por substâncias polares, não. O petróleo é formado basicamente de hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são apolares. A água é polar, o que te leva a marcar como falsa a primeira questão. Entenderam? A primeira parte está certa, mas a justificativa está errada. Tudo bem? Ok. Então, a próxima lá. Petróleo é uma mistura de carboidratos e proteínas? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Petróleo é uma mistura de quê, na verdade? Acabamos de falar. Carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, seja hidrocarboneto, certo? Beleza. Gente, como é o nome do processo que extrai os componentes do petróleo? Destilação. Fracionada. Beleza, beleza, gente. Então, prosseguindo. O petróleo é uma mistura com densidade maior que da água? Não. Não? Quando vocês já viram algum acidente que acontece nas plataformas petrolíferas, o que acontece com aquele óleo que vaza?
Ele afunda ou ele flutua? Flutua. Flutua, né? Embora possa ter material que sedimenta, né, que vai para o fundo, a maioria flutua, então ele não tem uma densidade maior que a da água e sim menor. A resposta é falsa. Por último, petróleo e água não se misturam porque estão em estados físicos diferentes. Verdadeiro? Falso. Falso, né? Eles não se misturam, mas não porque estão em estados físicos diferentes. Não se misturam por quê? Quem entendeu a um sabe a resposta da última. Por conta das Hum, ligações, não é? São substâncias diferentes. Uma é polar, outra é apolar. Por conta da polaridade, certo? Os hidrocarbonetos são apolares, enquanto a água é polar. Então, essa também é falsa. Pessoal, só uma pergunta. Qual é o nome da força intermolecular presente nas substâncias apolares? Nos seus estados sólidos e líquidos, evidentemente. Qual é o nome dessa força intermolecular? Bom e velho primeiro ano lá. Quais são as 3 forças intermoleculares conhecidas? é, é Van der pi, Waal. piscina pi, né? Van der Waals, o que mais? Hidrogênio? Ou Fonte de hidrogênio? tá faltando a do meio, a intermediária. Como é o nome dela? Se ninguém se recorda, é a dipolo ou dipolo permanente, certo? Bom, a pergunta que eu fiz é: qual é o tipo de força presente nas substâncias apolares? Das 3, qual é? Ah, acho que as ligações são Substâncias de ponto apolares. de Tem a força mais fraca das 3. Qual é o nome dessa força? Van der Waals. Van der Waals, certo? Atenção agora, hein? Para fortalecer a amizade. Quais os outros nomes que a força de Van der Waals pode receber? Por exemplo, a dipolo também é chamada de polo permanente, certo? E a Van der Waals, que é a mais fraca, pode ser chamada de quê também? Vai a resposta aí, então, dipolo induzido, dipolo temporário ou forças de London, certo? Pessoal, lembra que é o chimiquês que às vezes te trava na questão. Não é o caso aí, mas a gente fez lá uma mistura com o primeiro ano. Tá bem que o terceirão tá chegando aí para revisão, tá? Feita a quinta, vamos à sexta. Seus Gran Rio, sabe-se que o termo petróleo significa óleo de pedra, visto que foi encontrado em poros de determinadas rochas sedimentares no subsolo. Sua formação se deu há no mínimo 10 milhões de anos e apresenta uma composição complexa, formada por milhares de compostos orgânicos presentes em hidrocarbonetos, presentes predominantemente em hidrocarbonetos. Dentre as substâncias a seguir, a única que industrialmente não é obtida diretamente do petróleo: butano, querosene, etanol, óleo diesel e gasolina. Qual substância que você tem certeza que não é obtida industrialmente do petróleo? Etanol. Etanol. Letra C, etanol vem da onde mesmo? Da cana. Bacana, maravilha, legal. Então, olhando para a sétima questão aí da Unesp, ela está em verde, né? Justamente está destacada porque é uma questão interdisciplinar. Ela está envolvendo aí disciplinas diferentes. Alguém consegue responder ela para mim? Vou ler. O monóxido de carbono é um dos poluentes gasosos gerados pelo funcionamento de motores a gasolina. Segundo o relatório recente da CETESB sobre a qualidade do ar do estado de São Paulo, nos últimos 20 anos houve uma redução do nível de emissão desse gás de 33 gramas para 0,34 gramas por quilômetro rodado. Um dos principais fatores que contribui para a diminuição da poluição do monóxido de carbono foi a obrigatoriedade da produção de carros equipados com conversores catalíticos. O famoso catalisador, tá, pessoal? Todo carro tem obrigado até hoje. Responda porque o monóxido de carbono deve ser eliminado e explique quimicamente como atua o conversor catalítico nesse processo. Antes de responder, 2 perguntas. Está envolvendo quais disciplinas nessa questão? Química. Química, que o cara te pede né, literalmente para você explicar quimicamente como é que acontece a conversão nesse processo. E qual é a outra matéria, qual é a outra disciplina envolvida?
O Fernando colocou biologia no chat. Estou olhando para outra tela, pessoal. Biologia, então, olha só. Fernando acertou. Química e biologia. Vocês conseguem responder? Faz um esboço aí no caderno, eu vou colocar a resposta considerada oficial da Unesp aqui agora. Evidentemente, uma questão como essa, numa correção, você tem que chamar o professor de Química e depois o professor de Biologia para explicar. Mas o aluno, no dia, tinha que dominar os dois assuntos, certo? Alguém pretende fazer Unesp? Ninguém? Acho que não, sei. Alexandre falou ninguém? Ah, bom, ninguém. Bom, São Paulo, alguém está pensando em uma FUVEST, Unicamp, Unesp, alguma coisa parecida? A FUVEST eu tô aqui. Opa, FUVEST aí. FUVEST. Ana Luísa, Unifesp, bem lembrado, Ana Luísa, Unifesp. Também das grandes universidades de São Paulo, certo? Podemos colocar a resposta aqui, pessoal? Danilo Ita, olha, muito bem lembrado isso, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Ita. Rafaela, FUVEST. Maravilha. Podemos colocar a resposta? Ah, senhor, vamos. Então vamos lá, né? Dá uma olhada. Qual que é a parte química aí? Lá embaixo, certo? O conversor catalítico acontece isso. Ele pega o monóxido de carbono, faz a reação com gás oxigênio para liberar CO2, que ele transforma o monóxido em dióxido. Ah, mas não é poluente também? É poluente, só que esse primeiro aqui é tóxico, certo? Então é melhor eliminar o tóxico, colocar um não tóxico, mas poluente, né? Literalmente, agressivo faz mal porque ele provoca o efeito estufa, certo? E outros males. Mas olha a resposta da biologia. Vou nem ler, deixar vocês pensarem aí, vai estar literalmente no nossa aula depois. Olha só como é que o cara responde. O que ele aceitou como resposta. Entenderam, pessoal? Que numa questão o cara pode contemplar mais de uma informação, né? Então, olha só como você tem que estar bem informado da coisa. Você tem que buscar resposta na biologia para responder essa daí. A parte química, só a parte de baixo. O que acontece nos catalisadores do carro, né? Lembra que o catalisador do carro não é um catalisador químico, é um catalisador físico, né? Ele puxa os gases, uma superfície de platina, e lá que acontece a reação, certo? É um catalisador físico. Mas já estudaram isso lá em cinética química, né? Sem problemas? Podemos avançar? Sim. Então tá. Fazer o seguinte agora, pessoal. Tinha até umas questões de petróleo para a gente fazer. A gente pode voltar nela daqui a pouco, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem nessas questões aqui, ó, que tem a ver com a prova de amanhã. Uma rápida análise. Embora muita coisa a gente já tenha acabado sendo revisado aqui no nosso assunto combustíveis alternativos, a prova de amanhã, o assunto é polímeros e biomoléculas, ok? Onde é que a química entra? Né? Claro, deixei exercício indicado, tem exercício na apostila, mandamos esse exercício, mas não é só se basear pelo que está aqui, mas basicamente a química entra nesse setor. Por exemplo, se a primeira pergunta fosse: em que consiste uma reação de polimerização? Qual seria a resposta? Alguém pode me responder? Fica uma reação de polimerização, pessoal. Como é que se forma um polímero? É uma reação que fabrica polímeros, né? Então, mas como é que eu faço ela? Qual é É a menor. transformar. Não é tipo colocar muitos reagentes nos lugares e começar a se unir? Mas como é que você escreve isso? Como é que você transcreve isso para o papel? Como é que chama a menor parte de um polímero? Aquilo que vai se replicar infinitas vezes, várias vezes, melhor dizendo. Muitas vezes não. Como é que chama a menor parte? Micromolécula? Monômeros? Monômero, certo? Esse monômero vai se ligando a um outro monômero, formando o polímero, né? Uma reação que pode ser de adição ou pode ser de condensação. Lembrando que forma um polímero, e um polímero é classificado como sendo uma macromolécula, certo? Mas lembra sempre, todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Então, a melhor resposta para um seria algo muito próximo a isso aqui, ó. Polímeros significam muitas partes, ou seja, é uma reação entre pequenas moléculas denominadas monômeros
que se ligam por ligações covalentes formando macromoléculas, certo? Eu até comentei a mais do que está colocado aqui. Essas ligações dos monômeros, as reações podem se dar por reações de adição, certo? Ou por reações de condensação, que são os dois tipos de polímeros, o polímero de adição e o polímero de condensação. Tudo bem com a 1? E como deveria ser respondida quimicamente a questão? Porque senão você tenta colocar qualquer coisa e quimicamente você não está explicando nada para o cara. Tudo certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Tranquilo. Próximo, então, explica para mim em que consiste a vulcanização da borracha. O microfone está aberto aí. Sala está liberada. E aí, como é que faz? O que é a vulcanização da É borracha? aplicação de calor Hum, e tem alguma coisa relacionada com enxofre que eu não lembro. alguma coisa relacionada com enxofre. Exatamente, amigo, né? Como é que a gente faz uma questão como essa? Resposta mais ou menos precisa seria essa, ou muito próxima disso. A vulcanização é adicionar enxofre, como você falou aí, no polímero, formando um polímero tridimensional, no qual o enxofre serve de ponte entre as cadeias carbônicas. Então, processo de vulcanização da borracha é introduzir enxofre entre as cadeias carbônicas de um polímero, certo? Olha lá. Isso dá consistência à borracha. Que ela mora, ela fica mais rígida. Lembra do pneu do carro. O pneu do carro é feito de borracha. Mas não é a borracha simples, né? O elastômero simples. Ele passa pelo processo conhecido por vulcanização. Resumidamente, é a introdução de enxofre à borracha, ao elastômero. E você estaria respondido a questão. Tudo bem, pessoal? O que é mais fácil fazer? Uma prova com questões dissertativas ou com questões objetivas? O que é mais fácil fazer? Essa foi a pergunta. E aí? O que vocês acham? Alexandre? Eu acho que é objetiva, porque você vai lendo e você vai lembrando um pouco mais. Eu boto fé que deve ser alternativo. Deve ser o quê, Alexandre? Uma questão de alternativa, eu acho. Objetiva também, beleza. Ó, em teoria, como vocês falaram, em fazer uma questão objetiva, que tem alternativa, pode até te fazer lembrar da resposta, certo? Só que se tiver em dúvida, marcou uma errada, você perdeu tudo, né? Na questão dissertativa, às vezes, por mais que você não acerte por completo, alguma coisa que você colocou pode valer pontos na questão. Então você teria ainda um acerto parcial, tá? Você teria ainda um acerto parcial. Na objetiva, marcou errado, já era. Por exemplo, a 3. Lexan é um plástico transparente com vidro e tão resistente quanto o aço. É empregado na fabricação de janelas à prova de balas e visores e capacetes de astronautas. A gente viu isso lá atrás em polímeros, tá, pessoal? O Lexan apresenta a estrutura. Deu a estrutura Lexan aqui embaixo. Pergunta-se: pode afirmar que o Lexan, certo? Está aqui a estrutura dele. É uma poliamida, um poliéster, policarbonato, policetona, poliéster, esperando a resposta. Lembrando, tem poliéster duas vezes. Eu acho que ele quer dizer poliéter numa dessas daí. Saiu poliéster. Qual a melhor resposta para 3? Dá uma dica, vai por eliminação. Policarbonato? Policarbonato, letra C. Mais alguém? Fernando, letra Eu D. acho que é poliéster. Poliéster. E aí? Poliéster também. Poliéster também? Coloquei o slide da nossa aula numa parte que fala sobre os polímeros. Olha um polifenol aqui, certo? Uma poliamida, uma poliamida também, não deixou de ser. E lá em cima um policarbonato. Olha a estrutura dele. O, dupla O, perdão, O, C dupla O. Se repete a estrutura aqui, ó. Capacete de astronauta, vidros, certo? E ele é um exemplo de policarbonato. Olha a estrutura, certo? Policarbonato, tá? Voltando então à questão, a melhor resposta, certo? A melhor resposta seria a letra C.
Ok? Entendemos a questão, pessoal? Poliamida não tem como. Então não tem nitrogênio aqui. Poliéster, ó, dos dois lados poderia ser dupla O radical, mas do outro lado tem a mesma coisa, certo? Então isso aqui não é a estrutura de um poliéster, certo? Policetona, a cetona tem que estar entre carbonos, né? Ela está entre oxigênios. Aí ele repetiu de novo poliéster, né? Mas ele devia ser poliéter, que ele ia colocar aqui, não é. Até por eliminação você chegaria nisso daqui, ó. Isso aqui é um policarbonato. Policarbonato. Beleza, gente? Resposta da 3. Pegadinha, né? Tranquilo. Tranquilo? Vamos a 4, então. Tempinho para pensar. Se tiverem resposta, podem dar uma dica aí que a gente já começa a correção. Glória. Tá perguntando, o que você está perguntando da 4, Glória? Se entenderam a 4, pessoal, qual delas estão corretas? Qual a melhor resposta? Podemos corrigir? Acho que é 1 e 2. 1 e 2? Beleza. Podemos corrigir? Acho que também é um e dois. Pode corrigir, professor. Beleza, Nilo 1 e 2. Vamos lá, então. Dada a molécula do nylon 66, estrutura que a gente também viu lá atrás, tem no material didático, pode ser obtida por meio da reação de polimerização por condensação entre o ácido adípico e a hexametiladiamina, tá? Estão colocados aqui os dois. Cujas estruturas moleculares são apresentadas a seguir, tá? Olha lá, ácido adípico é um ácido dicarboxílico, né? E aqui você tem uma diamina, né? Amina nas pontas, ácido carboxílico nas pontas para o ácido adípico. Com base em estruturas apresentadas, julgue os itens a seguir. O número de átomos de carbonos que constituem as moléculas do ácido adípico e da hexametilenodiamina relaciona-se com o nome do dado pelo padrão obtido na condensação do nylon 66, verdadeira ou falsa? Eu acho que é verdadeira. E essa é verdadeira mesmo. Olha lá, verdadeira, tá, pessoal? A gente mostrou na estrutura. O 66 tem a ver justamente com o que está sendo afirmado no baixo. A reação de polimerização para a formação do nylon 66 libera água? Sim, é uma reação de condensação. O ácido adípico é um ácido dicarboxílico, acabamos de falar na estrutura, né? É um ácido dicarboxílico, ó, dicarboxílico, tem um grupamento carboxila nas pontas. Assim como a hexametilenodiamino é uma diamina, né? Tem literalmente diamina nas duas pontas. Então, 4 NB, todas são verdadeiras, tá ok? A 5 é simples, hein, gente? Geralmente é a pergunta mais comum quando você trata polímeros e biomoléculas. Pergunta grupo funcional. Então, a 5 o cara está te perguntando. Analise a fórmula abaixo. Identifique quais são as funções químicas presentes na ribose. Quais são? Álcool, Álcool, éter, álcool, éter. Mais alguma? Não, e a resposta seria essa mesmo, né? Álcool. Ele até frisou aqui um poliálcool, né? Tem várias hidroxias de gás carbono saturados e um éter. Pessoal, ele colocou a ribose na forma cíclica, certo? Se tivesse na forma aberta, geralmente você teria no lugar do éter ou um aldeído ou grupamento cetônico, certo? Um grupamento da cetona, tá? Mas ele colocou na forma cíclica com 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, uma ciclopentose. Se tivesse 6 membros no anel, seria uma ciclohexose. Mas as funções que você identifica aqui na forma fechada são o álcool, EA e o éter. Cuidado com a informação, tá? A estrutura desse carboidrato, ele seria classificado como monossacarídeo, disacarídeo ou polissacarídeo?
Foi uma pergunta, pessoal. Polissacarídeo? Polissacarídeo seria um polissacarídeo. É aquele formado por várias moléculas desse cara. Que várias. Estamos colocando uma molécula só. Só tem uma molécula dele aqui. Como se ele tivesse ligado. Monossacarídeo. Aí seria um monossacarídeo. Se tivesse várias moléculas ligadas, seria um polissacarídeo. Exemplo, polissacarídeo. Celulose, amido, certo? Tá? Vamos lá, então. 6. Mesma coisa. Te dá a estrutura, pergunta as funções presentes no estradiol. Quais são as funções presentes no estradiol? Álcool. Álcool. O que mais? Só tem álcool? Fenil. Não é fenil. Fenil seria o radical. Como é que é? Parecido com fenil. Como é que chama o nome da função que tem hidroxila ligada a anel aromático? Não é fenil, é quase isso. Fenol. Fenol. Então, as funções presentes, fenol e álcool, certo? Fenol e álcool. Beleza? 7. O que são ácidos graxos e como estão classificados? No começo da aula a gente falou sobre isso. O que seriam ácidos graxos, senhores? Lipídios. Lipídios. Ó, se fala lipídios, está falando de óleos e gorduras. Então, seriam triésteres de cadeia longa. Os ácidos graxos vão formar os lipídios. O que seriam ácidos graxos? A melhor resposta seria essa. São monoácidos, ou seja, ácidos carboxílicos, de cadeias longas, podendo ser saturados ou insaturados. Isso aqui, ó, na formação dos lipídios, dos triésteres, quando eles reagem com álcool, né? O ácido graxo reage com álcool. Se a sua cadeia for insaturada, geralmente está diante de um óleo. Se a sua cadeia for saturada, geralmente está diante de uma gordura, tá? Então, aqui ele perguntou a definição de ácidos graxos. Essa seria a melhor resposta. 8. Quais as funções químicas presentes na valina? Quais as funções químicas presentes na valina? E aí, senhores? Quais funções químicas nós temos aqui? Tem um ácido carboxílico. Tem uma amida, né? E uma Amina. amina, né? Lembrando que a valina é um alfa-aminoácido, tá? Ou seja, grupamento amino no segundo carbono. Então, é um aminoácido com as funções químicas amina e ácido carboxílico. Para fechar, os aminoácidos possuem a capacidade de condensar. Como é denominada a ligação entre os aminoácidos, como ocorre esse processo? Como é que chama a ligação que une os aminoácidos para formar, por exemplo, os peptídeos, os polipeptídeos e as proteínas? Como é que é o nome dessa ligação? Ligação que condensa o grupamento ácido carboxílico de um aminoácido com o grupamento amino do outro aminoácido. Como é o nome dessa ligação, pessoal? Alguém se recorda? Peptídica, falou a Glória, perfeito. Como é que ocorre esse processo? Está descrito aí, ó. Então, o nome da ligação, ligação peptídica. Como é que ocorre o processo? Formação do peptídeo, a carboxila, como a gente falou, de um aminoácido, se liga ao grupamento amino, certo? De um outro aminoácido. Aí você forma por condensação uma ligação peptídica. A hora que forma a ligação peptídica, que nova função aparece? A ligação do ácido carboxílico com amina. Que função nova se forma? É uma pergunta minha. Ligou o Qual que é a pergunta, professor? Ligou o ácido carboxílico com a amina, né? Ligou os dois, formou a ligação peptídica. Que nova função se forma? Vou dar uma Amida? Função parecida com essa aqui. Responderam aí já. Forma a função amida. Bom, pessoal, fazendo isso de chamada aí, todo mundo fazendo a chamada agora, podem responder lá. Boa sorte nas provas que ainda restam, de hoje e de amanhã. Revisem a parte de polímeros, né, e biomoléculas, que é o nosso assunto da aula de amanhã, tá? Perdão, da prova de amanhã. Tudo certo, gente? Tudo certo.